Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Sempre com a gente lá na redação do ICL, a Laura Couto, que vai trazer as atualizações. A gente tem muito assunto dos Estados Unidos ao Brasil. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nessa quinta-feira. Boa tarde também para você que mora nesse país em que a velha imprensa, associada a Faria Lima, levou uma ducha de água fria nesta quinta-feira com a pesquisa que mostra que, apesar da queda na popularidade do governo, Lula segue a ser favorito e ganharia de todos os adversários da direita e da extrema-direita se a eleição fosse hoje. Daqui a pouco, vamos trazer aqui para você os cenários, contra vários adversários e a análise, o significado desta pesquisa da Quest. Agora vamos a outro assunto, a repercussão do tarifaço de Donald Trump. Bem, você acompanhou ontem aqui ao vivo no ICL Urgente o presidente Trump, durante aquele pronunciamento nos jardins da Casa Branca, com essa tabela, um negócio assim midiático, para parecer meio simples e ao mesmo tempo tudo super bem planejado, com as tarifas contra países do mundo inteiro. Você acompanhou ao vivo. O Brasil ficou com a tarifa de 10%, até que foi dos menos atingidos. Mas nós vamos trazer agora a repercussão no Brasil e no mundo do anúncio feito ontem por Donald Trump, que inaugura uma nova etapa no mundo, gente. Não é assim algo banal na economia. Inaugurou uma nova etapa de protecionismo no mundo. Acabou aquela fase do neoliberalismo e com essa tabelinha aqui, o Trump começou a fase do protecionismo. Vamos começar com a repercussão nos Estados Unidos mesmo. O dólar sentiu, hein? Sabe, sentiu, Galvão? O índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana em relação às principais moedas do mundo, está em forte queda desde ontem. Agora à tarde, o índice caía quase 2%, atingindo a menor cotação desde setembro do ano passado. No Brasil, o dólar caiu 1,7% e agora há pouquinho estava cotado a R$ 5,60. Queda também nas principais bolsas de valores da Europa, mas principalmente do Japão e nos Estados Unidos. Então, quedas fortes. Então, vários índices lá nos Estados Unidos, refletindo esse anúncio aqui do Donald Trump. Dow Jones caiu ontem 3,49%, S&P caiu 3,85%, Nasdaq caiu 4,76%. Cada índice reflete um tipo de empresa, é um recorte diferente. Hoje, um novo tombo nas bolsas de valores dos Estados Unidos. Nasdaq está caindo quase 6% agora, gente. Agora. S&P, 4,8% de queda. E a Dow Jones, quase 4% de queda. Então é um tombo seguido de outro tombo. Lembrando que o mercado nos Estados Unidos não fechou ainda, Vai fechar daqui a pouquinho, a gente vai seguir acompanhando. Esses tombos lá na Bolsa são consequência da expectativa de que as tarifas anunciadas pelo Trump provoquem uma recessão econômica nos Estados Unidos. Além disso, as tarifas maiores podem encarecer os produtos que chegam para o consumidor norte-americano. Então você pode ter recessão e inflação ao mesmo tempo. Esse é o cenário e por isso que a Bolsa despenca. Ou seja, o Trump vai enfrentar turbulência pesada ao longo dos próximos meses. Esse é o cenário que a gente vê depois do anúncio de Donald Trump. E o Brasil, hein? O Brasil está entre os menos atingidos pelo mega anúncio de Donald Trump. Não é isso? Laura Couto, traga pra gente então as informações relativas ao Brasil, já que eu fiz um resumo aqui do tombo, do susto vivido pelo mercado nos Estados Unidos depois dos anúncios. Mas e aqui no Brasil, Laura?
Rodrigo, o Ibovespa, que é o principal índice de ação da Bolsa Brasileira, está indo na contramão do mercado internacional, como você falou, e opera estável. A avaliação dos analistas é que as taxas anunciadas do Brasil, pelo Donald Trump, de 10%, foram menores do tarifaço. A China, por exemplo, recebeu uma taxa de 34%, a Europa de 20%. Além disso, esses analistas avaliam que as tarifas podem abrir portas para os exportadores brasileiros, que podem ganhar espaço aí com novos parceiros comerciais. O próprio ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, por exemplo, ele disse que as tarifas adicionais aplicadas pelos Estados Unidos podem ser uma oportunidade para o agronegócio do Brasil, que é muito competitivo. Rodrigo. Muito bem, então, fazendo o balanço, a Bolsa no Brasil, estável. É como se não tivesse atingido o Brasil. Quem é que escapou desse tombo nas bolsas internacionalmente? O Brasil, a China, os BRICS de uma maneira geral. Então, o anúncio feito pelo Donald Trump, é turbulência no mundo inteiro, mas especialmente no chamado mundo ocidental e no Japão, que é muito dependente da economia ocidental. Bom, quem também se pronunciou sobre o tarifaço foi o presidente Lula. O presidente Lula disse que o governo brasileiro vai responder a qualquer iniciativa de impor protecionismo, que segundo Lula não cabe mais no mundo atual. Ele discursava num evento para fazer um balanço dos 2 primeiros anos nesse terceiro mandato. Vamos acompanhar a fala de Lula. Que não tolera ameaça à democracia, que não abre mão da sua soberania, que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela, que fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres aos mais ricos, mas que exige reciprocidade no tratamento. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Tendo como referência a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada ontem pelo Congresso Nacional, e a diretiva da Organização Mundial do Comércio. Muito importante. Vocês viram aí que o Lula cita aquela lei que foi aprovada pelo Senado e a Câmara, portanto já está valendo, a chamada Lei de Reciprocidade, que dá ao governo brasileiro as ferramentas para, se necessário, retaliar. O Brasil não está usando esse termo, vamos retaliar o Trump. O Brasil está sendo mais moderado, até porque foi atingido de maneira também moderada pelo tarifaço. Mas o Lula deixa claro, se necessário, vamos usar. Se eles sobem as tarifas lá, nós podemos subir as tarifas aqui, sem fazer muita borbulha, mas aproveitando esse momento também para abrir novos mercados. Quando os Estados Unidos adotam essas tarifas e geram turbulência com o mundo inteiro, outros países, talvez, digam assim, para que nós vamos comercializar com os Estados Unidos se podemos fazer comércio com outros? E o Brasil pode ocupar alguns espaços. No agronegócio, por exemplo, na exportação de grãos, na exportação de carne e também de produtos industrializados. Em algumas áreas, o Brasil ainda é competitivo na área de produtos industrializados. Então, o Lula coloca a bola no chão, diz o Brasil está preparado, se necessário, e chama a atenção, que da bancada ruralista à esquerda, ao PT, o PSOL e outros partidos, todo mundo se uniu e disse assim, vamos defender o interesse brasileiro. É um momento favorável para o Brasil fazer política industrial, para apostar em reindustrialização, assim como Getúlio Vargas, lá no século XX, quando houve a Segunda Guerra Mundial, ficou aquela disputa e depois também na Guerra Fria, aproveitou as disputas e falou, Estados Unidos, vocês querem nosso apoio? Vamos fazer indústria siderúrgica aqui no Brasil. E fez, e depois fez Petrobras. Agora é um outro momento, mas há também espaço para o Brasil aproveitar essa turbulência gerada pelo Donald Trump e melhorar, ocupar espaços no comércio internacional. Bem, o pacote de tarifas anunciadas por Donald Trump ontem, de produtos estrangeiros, repercutiu mal na imprensa internacional, especialmente na imprensa europeia. A revista britânica The Economist
chamou o tarifaço de Dia da Ruína. Está aqui, ó, Dia da Ruína. O Trump chama de Dia da Libertação, mas parece que não é bem isso. O que eles estão mostrando aqui, o Trump está cerrando, né, o mapa dos Estados Unidos e separando os Estados Unidos do resto do mundo. E isso pode ser visto como um momento de queda do Império norte-americano, né? A Laura Couto tem mais informações sobre esta matéria da revista, que é uma revista liberal, uma revista dos capitalistas europeus e lida também em outras partes do mundo, portanto não é uma revista de esquerda, ao contrário, é uma revista do mundo liberal, chamando, Laura, de Dia da Ruína, esse dia em que o Trump anunciou tantas tarifas contra tantos países. Exatamente, Rodrigo, eu trouxe esse destaque aí da reação negativa da revista britânica The Economist. Ela alega que esse pacote de tarifas do Trump vai causar estragos econômicos e chamou aí, como você falou, o Dia da Libertação como o Dia da Ruína. Para ilustrar os riscos econômicos, como a gente pode ver aí na capa da The Economist, eles estampam uma arte em que o Trump está abrindo um buraco do mapa dos Estados Unidos embaixo dos seus pés como um serrote. Já no texto da revista, ela afirma que o presidente Trump cometeu um erro econômico mais profundo, prejudicial e desnecessário da era moderna e que não há como evitar o caos que o Trump causou na economia, Rodrigo. Isso me lembra uma letra, né, do Cartola, o abismo que cavaste aos teus pés, né? O próprio Trump cavando o abismo que pode ser o momento definidor da ultrapassagem dos Estados Unidos pela China. Só que o mundo vai... Isso não acontece de uma hora para outra. Nenhum império caiu sem dor, sofrimento e enfrentamento internacional. É isso que nós estamos assistindo atualmente. Em resposta a Donald Trump, o Canadá, o vizinho ali do norte, que inclusive está sendo ameaçado pelo Donald Trump, resolveu impor tarifas retaliatórias de 25% sobre veículos fabricados nos Estados Unidos. O anúncio foi feito hoje, nesta quinta-feira, portanto no dia seguinte, né, do tarifaço do Donald Trump, pelo... Opa, acho que... Estamos aqui nessa câmera agora, gente, por favor. Então o anúncio do Canadá foi feito pelo primeiro-ministro Mark Carney. A China seguiu na mesma linha e disse que está pronta para adotar medidas retaliatórias contra os Estados Unidos, caso as tarifas anunciadas pela Casa Branca sejam mantidas. Você vê, Canadá está falando em retaliação, China falando em retaliação, o Brasil está um tom abaixo. A Espanha resolveu também ir por outro caminho. O primeiro-ministro Pedro Sánchez anunciou hoje um pacote de ajuda de 14 bilhões de euros em empréstimos públicos para empresas espanholas afetadas e também para fortalecer a indústria automotiva num país. Antes da gente mudar de assunto, eu queria só ressaltar uma coisa. Quase toda a América do Sul recebeu essa mesma tarifa de 10% que o Brasil recebeu do Trump. Então, tanto faz se é Lula de esquerda ou se é um Milei, que é um seguidor do Trump, que põe o bonezinho do Trump, tanto faz. São os mesmos 10% para produtos argentinos e produtos brasileiros. A direita argentina ficou até meio zonza. Então não adianta nada, o Milei foi tão... aderiu tanto ao Trump e a tarifa para o Milei, para a Argentina, é a mesma tarifa para o Brasil do Lula. Só para a gente entender esse jogo. Isso também gera muita dúvida entre os bolsonaristas, né? Pô, a gente defendia o Trump e o Trump está botando tarifas para os produtos brasileiros, inclusive para o agronegócio. Isso abre uma avenida para o Lula conversar com o agronegócio e falar, olha aí, vocês vão apoiar o sujeito que quer dificultar a vida de vocês? Porque o Bolsonaro apoia o Trump, né? Então, abre também um campo importante nesse sentido. Vamos com Laura Couto de novo na redação, atualização sobre o dólar, né, Laura? Mudou alguma coisa aí nas cotações? Mesmo. Rodrigo, notícia de última hora que saiu agora há pouco, na verdade, o dólar fechou em 5,62, ele atingiu o valor mais baixo do ano até agora. Então isso aí a gente está vendo mais um efeito do tarifaço do Trump. Então 5,62, Laura, aqui no Brasil, certo? Só para deixar bem claro, exatamente, né? Então o dólar 5,62 é uma das cotações mais baixas dos últimos meses. O Trump está ajudando a valorizar de novo o real. Na verdade, ele está desvalorizando o dólar e com isso mexe, e a Laura trouxe aí a cotação da moeda de agora a pouquinho. Vamos falar então, gente, saindo do Donald Trump e voltando para aquele assunto que eu anunciei aqui no comecinho do programa. Pesquisa divulgada hoje foi uma ducha de água fria para a imprensa brasileira, que é associada à Faria Lima, e também para os oráculos da extrema-direita, que ontem estavam dizendo assim, acabou, é o fim do Lula.
caiu a popularidade do governo, né? Acabou. Só que não. De fato, a aprovação do governo Lula tem caído. Isso aparece em várias pesquisas, inclusive na Quest, que saiu ontem. Só que a mesma Quest de hoje, ao traçar o cenário eleitoral, aí não é avaliação do governo. É assim, se tiver eleição ano que vem, você vota no Lula ou no Bolsonaro, no Lula ou no Tarcísio. E qual foi o resultado? Esse que está aqui atrás de mim. O Lula ganha de todos os adversários de extrema-direita, de todos eles, inclusive do inelegível Jair Bolsonaro, por 4 pontos. Então, cenário número 1, num eventual segundo turno, Lula contra Bolsonaro, Lula 44, Bolsonaro 40. É empate técnico na margem, mas é Lula na frente. Lula contra Michele Bolsonaro, 44-38 para o Lula. Cenário 3, Lula contra Tarcísio, 43 Lula, 37 Tarcísio, governador de São Paulo. Contra o Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná, 42 Lula, 35 Ratinho. Contra o Eduardo Bolsonaro, aí a vantagem é maior para o Lula, 44-35. Contra Romeu Zema, governador de Minas, 45 Lula, 34 Zema. Contra o Ronaldo Caiado, 43 o Lula, 31 o Ronaldo Caiado. Então, gente, é uma vantagem para o Lula. Eu trouxe o número errado aqui, ó. Eu pulei o Pablo Marçal. 44-35 em relação ao Pablo Marçal. Então, vou corrigir aqui. 44 Lula, 35 Pablo Marçal, 45 Lula, 34 Eduardo Bolsonaro. Mas, enfim, o resumo da ópera. Tá aqui a tela, você depois checa esses números todos. O Lula ganha de todo mundo. Todos os candidatos da extrema-direita. Qual é hoje o mais forte, o mais bem articulado com os empresários? Tarcísio de Freitas. Então diminuiu a vantagem? Quase que não diminuiu em nada. Vamos mostrar aqui o gráfico dessa disputa específica, Lula contra Tarcísio. Em janeiro, Lula 43, Tarcísio 34. Passaram-se 2 meses, Lula com os mesmos 43 e o Tarcísio 37. Significa, a popularidade do governo caiu, mas o Lula, na comparação com a extrema-direita, continua na frente. O que está acontecendo? Qual é a explicação para esse fato? A explicação talvez seja isso que vai aparecer aqui no próximo gráfico que nós vamos mostrar aqui na tela. Quando se pergunta para as pessoas, você tem mais medo do quê? Você tem mais medo da volta do Bolsonaro ou de o Lula continuar no poder? Eu tenho mais medo, dizem as pessoas, da volta do Bolsonaro. 44% tem mais medo de ver o Bolsonaro de volta do que seguir o Lula. E o Lula, 41% tem medo, mas o Bolsonaro amedronta mais. Então, na guerra de rejeições, o Bolsonaro é mais rejeitado do que o Lula. O resumo talvez seja o seguinte: o povo pode até não estar gostando tanto, queria resultados melhores no governo Lula. Mas quando se compara e fala, então você quer tirar o Lula e trazer o Bolsonaro de volta? Não. Então você quer tirar o Lula e colocar um candidato apoiado pelo Bolsonaro? Não. É o resultado da pesquisa Quest. Isso parece que chateou bastante a imprensa brasileira. No começo da manhã de hoje eu abri lá o UOL. E como é que o UOL trouxe a manchete sobre essa pesquisa? Vamos colocar aqui? Eu separei como é que estava aqui. Em vez de dizer isso que eu estou dizendo, que Lula ganha de todo mundo, porque essa é a notícia, Lula, ou se quisesse, apesar de queda na popularidade, Lula ganha de todo mundo? Não. O que disse aqui a UOL, a Folha de São Paulo? 62% acham que Lula não deveria disputar a eleição. E depois, inelegível, Bolsonaro teria empate técnico com Lula. E escondem o fato de que o Lula ganha dos 7 candidatos de extrema-direita. Depois acho que ficaram com vergonha. E no fim da manhã trocaram a manchete, que é o quadro seguinte que a gente tem aqui. Lula tem empate técnico com Bolsonaro, que está inelegível, e vence 7 nomes da direita. Ainda assim, mantiveram aqui embaixo essa história de que a maioria não quer que o Lula dispute e tal. A imprensa está com dor de cabeça por causa disso. O Merval Pereira, que é um colunista lá da família Marinho, escreve no jornal O Globo, escreveu uma coluna comemorando a queda de popularidade do Lula que saiu ontem. Só que a coluna envelheceu mal demais, cara. Ele soltou a coluna dizendo que o Lula é visto como um presidente mal intencionado, que são números desastrosos da popularidade. Ele faz aqui o enterro, o velório. Né? Acabou o Lula, diz o Merval Pereira. Só que não. Ele escreve a coluna e no mesmo dia sai a pesquisa mostrando que, apesar de números que não são bons de popularidade, o Lula ganharia de todos os adversários
da extrema-direita. É impressionante como a imprensa torce, como o mercado torce e como já decretaram tantas vezes a morte de Lula. Aqui agora foi um Merval Pereira, que inclusive é da Academia Brasileira de Letras, né? Um imortal, decretando mais uma vez a morte política de Lula. Outro que estava na torcida para o Lula acabar é o Ciro Nogueira. Ontem foi grande destaque do noticiário do ICL, um áudio obtido com exclusividade, o Ciro Nogueira, esse aqui que está na tela, esse rapaz aqui, senador do Piauí, de direita, bolsonarista, conversando com a turma de mercado e dizendo: acabou o Lula, não tem chance, não recupera mais. Ele nem vai ser candidato, ele não vai querer passar vergonha. Aí saem os números de hoje. Então o que o Ciro Nogueira estava fazendo? Análise ou torcida? Né? Impressionante. E parece que o presidente Lula não concorda muito com essa tese do Ciro Nogueira de que, não, Lula nem vai ser candidato em 2026. Né, Laura? Você tem aí uma informação de hoje. O Lula foi a campo e desmentiu isso, né? Pois é, o presidente Lula declarou para senadores da base aliada que ele pretende sim disputar a reeleição de 2026. Os relatos foram obtidos pelo blog da Daniela Lima, do G1. O Lula afirmou que está cuidando da saúde, fazendo exercícios e que ele espera estar em forma para ser candidato. Um dos presentes do encontro disse que o Lula foi literal, que tendo saúde ele é candidato e que faz questão de dizer que está forte. O Lula ainda classificou essa crise da popularidade, como você mencionou, como conjuntural e que não vê o cenário como irreversível. Rodrigo? Tá aí. Enquanto a Laura fala sobre a saúde do Lula, tá o Lula fazendo exercício ali do lado, né, Laura? O presidente Lula tenta vender essa imagem. É claro que isso é uma operação também de marketing, de comunicação. Olha o Lula aqui. Olha o Lula fazendo exercício e tentando mostrar que segue forte, né? Fisicamente. Agora, na popularidade, ele ainda precisa recuperar um pouco da popularidade do governo. De qualquer maneira, só para fechar esse assunto, a imprensa de direita no Brasil já matou o Lula 3 vezes. O Lula, a gente pode dizer, é o presidente que morreu politicamente 3 vezes e ressuscitou nas 3. O Lula foi morto politicamente pela imprensa no Mensalão em 2005, diziam, não tem chance mais, não vai nem se reeleger. 2006 ganhou a reeleição. O Lula foi morto politicamente quando foi perseguido pela Lava Jato e preso em 2018, diziam, vai para a prisão, acabou, não tem mais volta. Voltou, saiu da prisão, foi candidato e ganhou do Bolsonaro. E agora, nesse início de 2025, já tem um monte de gente decretando o fim da era Lula. Só que não, o presidente que morreu 3 vezes segue favorito em 2026, segundo a pesquisa Quest. Não sou eu que estou falando, é a pesquisa que foi divulgada hoje. Vamos falar ainda de política brasileira? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, oficializou a nomeação de Arthur Lira, do PP de Alagoas, para relatar o projeto de lei da isenção de imposto de renda. A presidência da comissão especial ficou com o deputado Rubem Júnior, do PT do Maranhão. Então o PT ficou com a presidência e o Arthur Lira vai relatar essa importante matéria. Mas, gente, parece que o partido do Lira, que é o PP, quer mudar o projeto mandado pelo Haddad e pelo Lula lá para o Congresso. Laura tem mais informações sobre esse assunto também. Diga lá. Rodrigo, o Partido Progressista sugeriu sim ao presidente da Câmara, Hugo Mota, alterações nesse projeto de lei que amplia a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Isso porque, para isentar as pessoas que ganham até R$5 mil, é necessário tirar o dinheiro de outro lugar para compensar aí a perda na arrecadação. E a proposta da mudança do Partido Progressista é justamente nesse tópico de onde tirar o dinheiro. Então, no projeto inicial do Fernando Haddad, a proposta é uma tributação progressiva de 10% a partir de quem recebe R$50 mil por mês. Só que com a mudança dos progressistas no texto, a tributação vai começar a partir de quem ganha R$150 mil por mês. O Hugo Mota se reuniu hoje com o senador Ciro Nogueira para avaliar aí as propostas do partido. Rodrigo. Tá aí o partido Ciro Nogueira protegendo os muito ricos. Então é assim, o Haddad quer taxar quem ganha mais de R$50 mil por mês. E o Ciro Nogueira, não, coitados, não. Vamos pegar só quem ganha mais de R$150 mil. Né? Eles querem mudar a proposta enviada pelo governo. Aliás, o Ciro Nogueira, no áudio exclusivo divulgado ontem pelo ICL, falou desse assunto para a turma lá do mercado, do tipo, eu vou ajudar vocês, coitados, vocês têm que pagar imposto. Isso também já é uma vergonha. Não podemos permitir uma coisa dessa. Vamos relembrar esse trecho em que o Ciro Nogueira diz que vai proteger a turma do mercado e, portanto, que eles não precisam pagar imposto, só quem ganha acima de R$150 mil. Vamos ver a fala dele.
O que consta? Quais são os pilares dessa proposta? Aqui está todo mundo taxado nos acima dos 50 mil, então não tem como um parlamentar votar contra a isenção para quem ganha 5 mil reais. Não tem como. Nós temos que ver a questão da compensação. Essa é a modificação, a proposta que nós vamos fazer. Então, tem uma pessoa que fala assim, ô senador, aqui todo mundo vai ser pego nessa taxação, ajuda a gente aí. Ele falou, eu não tenho como deixar de dar a isenção para quem ganha até 5 mil, mas nós vamos ver o que nós vamos fazer para melhorar a vida de vocês. E fizeram hoje, apresentaram esta ideia de mudar a compensação e taxar só gente mais acima ainda, além de uma mudança também no imposto para os bancos. E com isso, agradar a turma de executivos, de empresários, de gente que ganha mais de 50 mil reais por mês. Bem, o presidente Lula assinou hoje um decreto presidencial que antecipa o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas. Vai antecipar para abril e maio. Pelo cronograma tradicional, os valores são pagos normalmente no segundo semestre. Então é o Lula tentando também colocar mais dinheiro na mão dos mais pobres, né, para melhorar a economia e melhorar a popularidade. Laura Couto, traga mais detalhes para a gente sobre essa medida que pode ter um impacto forte. Rodrigo, de acordo com os cálculos do governo, serão pagos 73,3 bilhões de reais para os aposentados e pensionistas aí nessa antecipação. As parcelas vão ser depositadas junto com o pagamento regular do mês de abril e de maio. Segundo o cronograma, a primeira parcela vai ser paga entre os dias 24 de abril e 8 de maio, junto com a aposentadoria de abril. E a segunda parcela vai ser paga entre os dias 25 de maio e 8 de junho, aí junto com o pagamento de maio. O presidente Lula também assinou hoje o decreto que regulamenta o Fundo Social para que os recursos da exploração do pré-sal sejam direcionados para o programa Minha Casa Minha Vida. Segundo o governo, vão ser 18 bilhões de reais direcionados para esse programa de habitação. Rodrigo. Então vamos lá, a Laura falou de duas coisas, falou no final aí desse programa de habitação, mas o principal da matéria que eu trazia aqui é essa antecipação do 13º. O Lula sempre diz isso. Dinheiro, quando você espalha na mão dos mais pobres, é muita gente ganhando um pouquinho mais. E esse dinheiro não vai para contas no exterior, para aplicação, para comprar casa em Miami, vai para o consumo, vai para a economia brasileira. Né? Enquanto o Ciro Nogueira, a direita, o Tarcísio, querem ficar bem com os muito ricos lá da Faria Lima, o Lula está tentando, né, voltar a dialogar com a sua base tradicional. O povo que ganha até 2 salários mínimos, aposentados, pensionistas, está de olho na recuperação, né, voltar a dialogar com essa base popular. Vamos falar ainda da justiça, né, atrás de bolsonaristas e da extrema-direita. Né? Teve uma decisão importante envolvendo o Roberto Jefferson, vocês lembram dele? Recebeu a polícia armado, ameaçou jogar granada, atirar nos policiais. Pois bem, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região converteu por unanimidade a prisão preventiva do Jefferson para prisão domiciliar. O ex-deputado foi preso por atacar policiais federais com tiros e granadas, como eu vinha dizendo, em 2022. Vocês lembram? Isso foi na véspera da eleição. Foi a Zambelli de um lado, armada no meio da rua, e o Jefferson, a loucura bolsonarista de 22. Por isso que quando pergunta para o povo, você quer a volta do Bolsonaro? A maioria lembra que era essa loucura e não quer de volta esses malucos. Vamos lá, Laura, qual é o detalhe dessa decisão envolvendo o Roberto Jefferson? Rodrigo, os desembargadores, eles concederam esse habeas corpus para o Roberto Jefferson cumprir a prisão domiciliar humanitária. A justificativa foi seu estado de saúde. Isso porque o Roberto Jefferson está internado num hospital particular no Rio de Janeiro desde julho de 2023. Então, as medidas cautelares aplicadas pelos magistrados livraram o Roberto Jefferson de usar a tornozeleira eletrônica, mas ele continua proibido de acessar as redes sociais e ele também não pode sair do Rio de Janeiro desde que ele tenha uma justificativa médica. Rodrigo. Muito bem, Laura. Laura, você e todos que nos acompanham, acha que investir e fazer o seu dinheiro render é coisa de milionário? É coisa dos amigos do Ciro Nogueira lá da Faria Lima, de quem ganha mais de 50 mil reais? Pois eu conheço um cara que vai te mostrar que investir não tem nada a ver com isso. Né? Tá aqui, na tela. É o Eduardo Moreira. Ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e preparou uma aula incrível sobre investimento feita para qualquer pessoa entender, mesmo quem nunca abriu nem uma caderneta de poupança. O Edu, né, que é o nosso comandante em chefe aqui do ICL e que
antes até do ICL, já dava essas dicas lá no Investidor Mestre, vai fazer uma aula aberta, online, gratuita do Investidor Mestre. Um programa de educação financeira e de investimentos pensado para você fugir das armadilhas dos bancos. Vai ser no dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Não perca tempo, entre com esse link que está aqui na tela, ó, iclurgente.com.br, você se inscreve, bota o e-mail e a turma te lembra no dia da aula, porque daqui até o dia 15 tem tanta coisa, né? Mas você vai ser avisado. Se inscrevendo agora, você vai ser avisado no dia 15 e pega as dicas com Edu Moreira. Muito bem. Dito isso, Laura Couto, obrigado mais uma vez pela presença aí na redação, atualizando. Hoje trouxemos até o dólar, né, caindo no Brasil. Laura, ao vivo aqui. Obrigado, estou vendo a turma da nossa edição ali do N2 se preparando já. Daqui a pouco a Gabi Varela, o Chico Sá e outros convidados e comentaristas estarão ao vivo no ICL Notícias, segunda edição, comentando, aprofundando esses assuntos que a gente adiantou aqui no ICL Urgente. Eu estarei lá com eles daqui a pouquinho e amanhã tem mais ICL Urgente. Valeu, gente! Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso. Entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.